E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de Geografia e nesta aula nós vamos continuar falando sobre a localização no espaço geográfico. No entanto, nós vamos falar mais detalhadamente, mais especificamente sobre o conceito de latitudes, longitudes e coordenadas geográficas, ok? Gente, iniciando aqui a nossa aula, eu quero trazer para vocês um conceito inicial para a gente entender o que é localizar no espaço geográfico em relação às latitudes, longitudes e coordenadas geográficas. O texto ele vai dizer que as coordenadas geográficas elas formam o quê? Um sistema de localização que estruturam através de linhas imaginárias que são traçadas de que forma? Paralelamente, tanto de norte a sul ou de sul a norte, quanto de leste a oeste ou de oeste para leste. Essas medidas em graus, com combinações dessas linhas, criam endereços. Esses endereços eles são específicos para cada ponto do mundo, permitindo a identificação precisa. Pessoal, vou dar um exemplo. Vamos supor que vocês estejam navegando pelo oceano e vocês se percam. E vocês olhem para todos os lados e não consigam achar o caminho de volta para casa. Mas aí vocês percebem que vocês conseguem se comunicar e chamar ajuda. Vocês vão chamar ajuda, entrar em contato com a Marinha, vai chamar ajuda e a Marinha vai pedir, você sabe a sua coordenada geográfica, a sua localização? Se você souber lá, por exemplo, a sua coordenada geográfica, que é um conjunto de números em graus, que é a coordenada geográfica, você vai dizer a coordenada e a Marinha vai conseguir ir até o ponto onde você está, ou próximo a ele. Por quê? Você está dando o endereço, a sua localização dentro do espaço. Se você não tiver essa coordenada, o resgate fica bem mais difícil, porque ele não vai saber o endereço. Um outro exemplo é, vamos supor, vocês pedem uma refeição, num restaurante, ele vai te entregar pelo delivery. Se você, por exemplo, fala assim, eu quero uma pizza, e vocês não dão endereço, a pessoa, o entregador, não vai achar a sua casa. Mas se vocês, por exemplo, vão lá, ao pedir a pizza, informam o endereço certinho, com as informações corretas, com os detalhes, os pontos de referência, o entregador vai direto na sua casa. Por quê? Ele tem um endereço, ele tem a sua coordenada, a sua localização dentro do espaço geográfico. Dentro do espaço. Se vocês pararem para observar, na casa de vocês tem um endereço, ou tem uma localização. E quando vocês querem que alguém ou algo chegue à sua casa, vocês dão um endereço. E as coordenadas geográficas é dessa forma. Existem linhas imaginárias, não são linhas físicas, a qual a gente pode ver, a gente pode se localizar dentro do espaço. Cada linha tem uma numeração e essa linha é como se fosse endereço. Aqui a gente pode perceber o seguinte, nós vemos aqui duas representações da Terra. Uma representação aqui, essa primeira que eu estou marcando aqui, é em relação à longitude. Essa longitude são aquelas linhas paralelas das coordenadas geográficas que ligam um ponto a outro do planeta. Ou seja, essa linha imaginária ela vai dar uma volta completa do nosso planeta. Vamos supor, ela inicia aqui, vai dar uma volta completa e vai terminar no mesmo ponto, certo? Essas linhas elas são paralelas. Se vocês observarem, elas ligam assim de norte a sul ou de sul a norte. Norte a sul ou de sul a norte. Essas linhas paralelas que ligam, que estão paralelas de norte a sul ou de sul a norte, elas também recebem o nome de longitudes, certo? Já as linhas paralelas que estão traçadas uma do lado da outra aqui, linhas paralelas, estão traçadas uma do lado da outra, que liga um ponto a outro. Por exemplo, se eu inicio aqui e dou uma volta completa, finalizando aqui, ela recebe o nome também de latitude, ok? Então, dessas linhas, nós temos as linhas
paralelas que recebem o nome de latitude, né, que tem o sentido leste-oeste, vice-versa, e temos as linhas de longitude. Essas linhas de longitude seguem o sentido norte-sul e vice-versa. Tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Se a gente pudesse visualizar lá do espaço essas linhas, né, se elas fossem físicas, a gente pudesse ver elas seriam mais ou menos assim. Cada quadrante, cada linha tem uma numeração. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Essas linhas, elas recebem nomes, né, de paralelos e meridianos. O texto ele vai dizer aqui que essas linhas, elas são o quê? São imaginárias e são chamados de paralelos e meridianos. Elas localizam-se com exatidão, né, e qualquer ponto da superfície terrestre, essas linhas, elas têm uma numeração, certo? Que facilita a localização da pessoa no espaço terrestre. Um outro exemplo, se a gente pudesse ver essas linhas imaginárias do espaço, né? Olha só como que essas linhas são organizadas, né? Essas linhas formam quadrantes, dentro desses quadrantes tem mais linhas, que formam outros quadrantes, por exemplo, onde eu estou sentado aqui, está dentro de uma coordenada geográfica. Existe uma numeração aqui da onde eu estou que vai dar a minha localização da cidade onde eu moro, do lugar onde eu estou no espaço, no lugar onde eu estou na cidade onde eu estou morando. Então, o desenvolvimento da tecnologia permitiu isso, permitiu que a gente consiga se localizar dentro do espaço. Olha outro exemplo, se as linhas imaginárias pudessem ser vistas, né? Olha como que todo o nosso planeta está mapeado. E agora vamos tentar um pouquinho entender em detalhes os paralelos e os meridianos. Inicialmente, quero começar aqui pelos paralelos. Os paralelos são aquelas linhas, né? Sentido, os paralelos são linhas que vão do sentido, preste atenção, do sentido leste-oeste e vice-versa, certo? No entanto, essas linhas que vai do sentido leste-oeste, elas dividem o nosso planeta em duas grandes áreas, o hemisfério norte e o hemisfério sul. E a principal linha, a qual divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, é a linha do Equador. Neste mapa aqui, que é o mapa mundi, a linha do Equador está aqui, Ela divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? É a principal linha. E essa linha, a que nós chamamos de linha do Equador, ela tem uma numeração em graus, aqui, que é 0 graus. E de 0 graus até o hemisfério norte, ela vai recebendo ali, de 10 em 10. 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus e 90 graus, né? Ela vai recebendo ali a quantidade de números em graus. Da mesma forma, no sentido para o sul. Tá lá em graus, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. E ela pode ser classificada assim, para o norte é positivo, para o sul é negativo. Ou norte em graus norte, ou em sul em graus sul, por exemplo. O texto vai dizer que as linhas paralelas ao Equador, que circundam a Terra, essas linhas elas dão a volta na Terra. E cada linha, quando elas completam uma volta na Terra, ela vai completar ali 360 graus. Ou seja, olha o texto que ele vai dizer ali, ela dá uma volta completa na Terra, faz 360 graus.
né? E lembrando, o principal paralelo, a principal linha é a linha do Equador. Nós temos outras linhas que também ajudam a nos localizar, que são semi-principais. Não é a principal, mas são importantes também, como aqui ó, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né? O Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. São outras linhas importantes, né? São outras 4 linhas importantes, mas a principal é a linha do Equador. Se a gente seguir aqui, já que saímos ali do paralelo, nós temos as linhas meridianas, que elas seguem sentido norte-sul e vice-versa, né? Essas linhas são semicirculares, que ligam os polos. Então, a ligação, né, de um polo ao outro vai dar 180 graus. Tranquilo? Cada meridiano possui seu antimeridiano, isto é, um meridiano oposto, localizado na metade oposta do planeta. Ou seja, gente, ó, a gente divide o planeta no meio, certo? Dividimos. Cada lado tem uma fatia. Como o planeta fosse uma laranja, a gente cortasse a laranja no meio, né? Aí, cada lado é 180 graus. Ó, uma linha de norte a sul, 180, outra linha de norte a sul, 180. Ela recebe o nome de antimeridiano. Tranquilo? Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu explico melhor, dou mais exemplos. A principal linha nos meridianos é o meridiano de Greenwich, certo? O nome dessa linha é meridiano de Greenwich. Mais para frente nós vamos estudar sobre o surgimento dessas linhas imaginárias. Então a principal linha é o meridiano de Greenwich. E ela divide o nosso planeta em 2 grandes áreas: o leste e o oeste. O meridiano de Greenwich é o grau zero. E esse grau zero inicia ali 0, né? Obviamente. E vai ali 10 graus, 20 graus, até chegar a 180. E do outro lado, ó, 10, 20, 30, até 180. Uma característica, muitas vezes, é que assim, nesse caso, para leste é positivo. Para oeste é negativo. Ou pode ser, vamos supor aqui, ó, tô bem aqui, ó, 140 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Vocês viram? Ó, tô aqui no grau 140 a oeste do meridiano de Greenwich. Tô aqui no grau, nos graus, né, perdão, 140 a leste do meridiano de Greenwich. Viu como a gente se localiza? É fácil a localização. Aqui no mapa a gente consegue ver aqui, ó, o meridiano de Greenwich, as linhas paralelas, sentido norte-sul, certo? E vice-versa. Olha lá, ó. Para um lado é oeste, para o outro lado é leste. Então, pessoal, nós já vimos agora paralelos e meridianos. E agora, bem devagarzinho para a gente poder entender bem detalhadamente, nós vamos relacionar algumas informações, alguns conceitos aqui ao paralelo e ao meridiano. Certo? Primeiro eu quero revisar aqui. Nós aprendemos que quando nós estudamos os paralelos, nós entendemos que a linha principal é a linha do Equador, que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? E esse paralelo, ele também recebe o nome de latitude, né? Certo? Ó, a linha do Equador é o grau zero e até o hemisfério norte ela faz 90 graus. E até
O hemisfério sul, ela faz 90 graus também. Então aqui é o zero. E partindo do zero para o sul, ela aumenta. Partindo do zero para o norte, ela aumenta. Certo? O texto vai dizer aqui que a latitude máxima do Polo Norte é 90 graus de latitude norte. E no Polo Sul, 90 graus de latitude sul. Uma revisão. Certo? Tranquilinho? Lembre-se, há uma relação entre paralelo e latitude. Tranquilo? Revisando aqui agora a longitude, né? Longitude também há uma relação com o meridiano. Então, muitas vezes, quando a gente está falando sobre meridianos, estamos falando de longitude. Certo? Ó, relembrando, no meridiano ou longitude, a principal linha é o meridiano de Greenwich, que divide o nosso planeta em duas grandes áreas, leste e oeste. Ela aumenta conforme se afasta do meridiano central de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich é o zero. Se ela se afasta do meridiano de Greenwich, ela aumenta, tanto para o oeste quanto para o leste. E a longitude máxima de cada lado, leste e oeste, é 180 graus de longitude. Pois bem, pessoal, depois que nós aprendemos e visualizamos paralelos, meridianos, longitudes e latitudes, nós podemos compreender que todos esses processos de localização dentro do espaço geográfico nós chamamos de coordenadas geográficas. E hoje em dia é tudo muito fácil se localizar dentro do espaço onde vivemos. Hoje, se você pegar, por exemplo, o computador, vocês pesquisam lá no Google Earth, ou então no Google Maps, ou no celular mesmo, GPS, ou no Google Maps, vocês conseguem procurar um lugar no mundo e achar esse lugar no mundo, ou se localizar dentro do espaço, utilizando as coordenadas geográficas, que são esses números em graus, que são esses endereços. Claro que esse é só um início, nós vamos um pouquinho mais para frente estudar mais em detalhes sobre as coordenadas geográficas. Existem algumas atividades que eu vou desenvolver com vocês nas atividades online via Google Meet. E quero só trazer essa informação aqui, ó, que segundo o texto, hoje essas informações encontram-se mais específicos, mais acessíveis, na verdade, mais acessíveis em smartphones, né, nos nossos celulares ali, através do GPS, né, através da internet. Tem até esses sites aqui, ó. Temos o Google Earth, né, que é um programa, na verdade, é um programa do Google. Temos o Google Maps e até o Wikimapia, que permite que a gente consiga nos localizar dentro do espaço geográfico. Lembre-se, pessoal, é importante saber e conhecer o lugar onde nós vivemos, não somente a rua onde nós moramos, o bairro, a cidade, o estado, e sim, é preciso saber a nossa localização no mundo, o país onde vivemos, o continente, a região do planeta onde nós vivemos. Tranquilo? Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Lembre-se, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, estou aqui para ajudar. Esse é um conteúdo um pouco mais... Não digo que seja difícil, mas ele tem muitas informações que precisam de uma atenção maior para que a gente possa compreender. Então não fiquem em dúvidas, entre em contato com o professor aqui que eu estou à disposição para ajudá-los, ok? Muito obrigado e até a próxima.